seja bem-vinda. Tá dando para me ouvir legal? Tá? Por favor, eu preciso saber se todos estão me ouvindo para a gente começar a maratona, tá? Então essa maratona, ela vai ser transmitida tanto pelo meu site www.professorrodrigues.com.br, tá certo? Quanto pelo Facebook. Quem quiser ir lá para o Facebook, o endereço está aí na tela, você pode ir lá na Web TV, tá certo? Porque lá acompanhe a questão que vocês têm aí. No Microsoft Excel, os operadores especificam o tipo de cálculo que você deseja executar em elementos em uma fórmula. Considerando que há diferentes tipos de operadores, assinale a alternativa que traz um operador de comparação, tá certo? Então, operador de comparação. Então, vou repetir. Operadores aritméticos. Adição, subtração, multiplicação, divisão e exponenciação. Ok? Quais são os operadores lógicos? Maior, menor, maior igual, menor igual e diferente. Tá? Então, perceba o detalhe. Você tem os operadores aritméticos e os operadores lógicos. Tá certo? Os operadores aritméticos e os operadores lógicos. Então, o que ele quer lá? Ele quer de comparação, né? Então, qual é desses operadores de comparação? Então, vai comparar maior, menor, igual, diferente. Então, são esses operadores lógicos. Esses operadores lógicos é que são os operadores de comparação. Uma outra observação que eu quero chamar a atenção dos senhores é com relação à ordem dos cálculos, tá? Então, sempre que você tiver uma operação onde você tenha adição, subtração, multiplicação, você tem que observar, olha que eu coloquei aqui, a ordem dos cálculos. Primeiro o que estiver entre parênteses, depois a exponenciação, depois a multiplicação e divisão, por último, soma e subtração, tá certo? E sempre observando da esquerda para a direita, né? Então, se você tem, por exemplo, multiplicação e divisão, e aí, professor, quem é que tem prioridade? Você vai observar a ordem da esquerda para a direita, tá certo? Então, vamos ver aqui qual vai ser a resposta, né? Então, nós já sabemos, né? A resposta é a letra. O que você marcou aí? Letra o quê? Letra A, né? Então você vai perceber aí que a resposta é a letra A. Vamos lá, galera, para a segunda questão. Em uma planilha do Excel, pega aí a segunda questão. Podemos somar os valores contidos na célula M5, N5, O5 e P5, utilizando a fórmula igual, abre um parênteses, M5 mais N5 mais O5 mais P5. Uma outra maneira de realizar a mesma operação é usando a função. Então, veja bem, existem duas formas, tá? Existem duas formas da gente resolver uma questão, tá certo? Uma é usando a fórmula, que é isso que você tem aí, tá certo? E a outra é usando a função, tá certo? Tá certo? E aí, em questão de prova, existe a função soma, a função média, a função máximo, a função mínimo, a função si, que eu trouxe aqui para vocês, tá certo? Então, veja bem, ele tem essa fórmula, M5 mais N5 mais O5 mais P5, tá? E ele quer usar a função, né? Ele quer somar isso e quer usar a função, tá certo? Como é que nós podemos fazer isso? Então vamos lá.
olha só o que eu trouxe aqui para vocês. Janeiro, fevereiro, março e o total. E tenho as lojas. Loja 1, loja 2, loja 3, loja 4 e a loja 5. Tá certo? Então eu quero somar janeiro, fevereiro e março. Tá certo? Então como é que eu faço? Pode ser isso. B2 mais C2 mais D2. Tá? Essa aí é uma maneira. Aí, apareceu aqui para o pessoal do site, né? Essa é uma maneira de somar. Tá certo? B2 mais C2 mais D2. Tá? Essa é uma forma. Agora, eu posso usar um negócio chamado de função, tá? Negócio chamado de função. Então, olha só, nós temos aqui a função soma, que ele vai somar de B2 até D2. Então, você observa aqui o detalhe que é o seguinte, toda vez que aparecer 2 pontos, significa até. Então, você percebe que quando você usa a função soma, você não precisa colocar todas as células, basta que você coloque a primeira e a última, tá certo? Então você coloca a primeira e a última célula, e aí ele vai somar todo mundo que está dentro desse intervalo, ok? Agora, quando você coloca ponto e vírgula, e aí esse que é o detalhe, tá? Bem, chegou o Tony, boa tarde Tony, chegou a Josi, boa tarde. Nós estamos vendo aqui uma questão de Excel, ok? Então, olha só. O detalhe aqui é o seguinte, toda vez que você coloca 2 pontos, significa até. E toda vez que você coloca ponto e vírgula, significa e. Então, qual é a diferença? Quando você coloca B3, 2 pontos D3, significa que ele vai somar de B3 até D3. Tá certo? Quando você coloca soma, ponto e vírgula, D4, então ele vai somar de B4 e D4. Então, o detalhe é exatamente esse, ok? 2 pontos significa até e ponto e vírgula significa e, tá? E. Agora, observe um detalhe. Na prova, pode aparecer também 2 pontos e ponto e vírgula, tá? Olha a loja 4. Eu coloquei soma de B5 até D5 e 5, tá? Então, ele vai somar todo mundo que está entre B5 até D5. Então, ele vai somar o 1, o 5 e o 7. E mais 5. Tá certo? É isso. Então, pode aparecer dessa forma aí também. Tá certo? Pode aparecer dessa forma aí. E a função média calcula a média aritmética. Então, o que ele vai calcular aí? Ele vai calcular a média de B6 até D6. Tá? O detalhe aí é o seguinte. Presta atenção. O detalhe aí é que como é que se calcula a média? Soma e divide pela quantidade de elementos que foram somados. Tá certo? Então, a gente calcula a média aritmética dessa forma, né? Então, aí ele vai calcular o quê? Essa média de B6 até D6. Ele vai somar 4 mais 7 mais 9 e vai dividir por 3. Por que dividir por 3, professor? Porque são 3 elementos, tá? Lembra que esta média aí é a média aritmética, tá? Então, é dessa maneira que as funções elas vão aparecer com 2 pontos, vão aparecer com ponto e vírgula, ou pode aparecer com 2 pontos e ponto e vírgula, tá? Então, esse é o único detalhe que você vai ter que prestar atenção, se é 2 pontos ou se é ponto e vírgula. Tá legal? Tá? Já apareceu aqui, né? Então, olha só, se ele quer somar M5 mais N5 mais O5 mais P5, veja aqui a imagem que eu pintei de amarelo, né? Eu pintei de amarelo, M5, N5, O5 e P5, tá? Então, ele vai fazer o quê? Ele vai somar todo mundo, né? Então, como é que eu posso fazer isso? Aquilo que eu falei ainda há pouco para você. Você vai colocar o primeiro, tá? Você coloca o primeiro e o último. Basta colocar o primeiro e o último. Então, qual é a resposta aí? Vamos lá, galera. Cadê o pessoal do Facebook?
a resposta da segunda, o que vocês colocaram aí? Letra A, B, C, D ou E. O que vocês colocaram? Hein? A segunda é letra A, né? Não é isso? Ok? Então, olha aí, ó. O pessoal do Facebook apareceu agora. Eu pintei de amarelo, ok? Então, aí, eu pintei de amarelo e você tem exatamente uma noção, tá certo? Do que ele vai somar, não é isso? Então, aí, a resposta é letra A, ok? Então, essa daí estava fácil, né? O que eu quis chamar a atenção aí dessa questão, tá? É só lembrando, toda vez que aparecer 2 pontos, significa até. Toda vez que aparecer ponto e vírgula, significa e. Não esquece desse detalhe, tá bom? Então, a resposta aí da segunda é letra A, beleza? Então, vamos lá, galera. Terceira questão diz assim: considere que os valores a seguir foram inseridos em uma planilha do Excel. E aí ele mostra aí uma planilha, tá? E diz o seguinte: assinale a alternativa que apresenta corretamente a fórmula que irá resultar o valor 13. Hein? O que vocês colocaram na terceira questão? Então ele quer saber o seguinte: dessas funções, qual retorna o valor 13, né? E aí não tem jeito, né? Numa prova de concurso, você teria que ficar testando cada uma delas, né? Tá certo? Tá? Então vamos testar aqui cada uma delas para a gente ter exatamente uma noção, né? Para a gente ter aqui uma noção, ok? Não sei se bugou aqui o Facebook, né? Não consigo. Então vamos lá. Vou avançar aqui. Bora ver se o Facebook retorna aí, né? Beleza? Então olha só. Vou avançar aqui. Vamos analisar a letra A primeiro. Ok? Acompanhe aí na sua questão, tá? Vamos analisar aqui a letra A. Então, na letra A, como é que você vai resolver isso? Eu já mostrei isso na sala, tá? Como é que se resolve isso? Vai resolver da seguinte forma. Você vai primeiro pegar o A1, que está entre parênteses, e vai fazer uma bolinha no A1. E aí você vai lá na figura, tá? E faz uma bolinha no A1. Tá certo? Aí você vai depois analisar o outro intervalo, C3. Aí você vai lá no C3, tá? E faz uma bolinha, no C3, tá certo? Faz uma bolinha aí no C3, ok? Tá? Aí depois é o seguinte, depois que você fez uma bolinha no A1, fez uma bolinha no C3, você vai analisar o seguinte: se é 2 pontos ou se é ponto e vírgula, tá? Se é 2 pontos, você vai construir um retângulo, tá? Usando os dois como extremos, tá? Então vamos construir um retângulo e aí vamos observar todo mundo que aparece dentro do retângulo, tá? Já ensinei isso na sala, né? Então como é que você faz? Faz uma bolinha no A1, não é isso? Que é 2. Faz uma bolinha no C3, que é 18, tá certo? Aí você olha agora se é 2 pontos ou se é ponto e vírgula. Como é 2 pontos, você vai construir o retângulo e vai observar todo mundo que está dentro desse retângulo, tá certo? No caso aí, vai aparecer quem dentro do retângulo: o 2, o 4, o 6, o 12, o 10, o 8, 14, 16 e 18. Tá certo? Então esses é que vão aparecer dentro do retângulo. Bem, aí você vai olhar agora o seguinte, tá? Viu quem aparece dentro do retângulo? E aí você vai observar o seguinte: o que ele está mandando fazer? Ele está mandando somar. Então você vai somar, tá certo? Você vai somar e depois você vai dividir por quanto? Você vai dividir por 9. Por quê? Porque são 9 elementos. Então esta soma aí vai dar 90,
tá? Quantos elementos são? Quantos elementos estão sendo somados? 9. Então, 90 dividido por 9 vai dar 10, ok? Então, a letra A é igual a 10. Não serve. Vamos ver a letra B agora? Então, vamos lá. De novo, como é que se faz isso? Você vai pegar A2, faz uma bolinha em A2. Quanto é A2? A2 é 12. Aí você faz uma bolinha em 12, tá certo? B3, aí você vai fazer uma bolinha em B3, ok? Tá certo? Faz uma bolinha em B3. Aí você vai olhar agora se é 2 pontos ou se é ponto e vírgula. Se é 2 pontos, você vai construir um retângulo, ok? Se é ponto e vírgula, só os dois nos interessa. No caso aí, é 2 pontos, então nós vamos construir um retângulo, usando os dois como extremos, o A2 e o B3. E aí nós vamos observar quem apareceu dentro do retângulo, o 12, o 10, o 14 e o 16. Então o que a gente vai fazer? Vamos achar a média, aí você olha o comando na frente, a média. Como é a média, como é que se calcula a média? Soma e divide pela quantidade de elementos que foram somados, tá certo? Tá? Então, a gente vai somar 12 mais 10 mais 14 mais 16 e vai dividir por 4, tá? 12 mais 10 mais 14 mais 16 vai dar 52, ok? 52 dividido por 4 vai dar 13. Então, a resposta aí é a letra B de bola. Quanto deu a letra C? Vamos lá. A letra C é soma, né? Então é uma soma, ok? Pessoal que está aí no site, o pessoal que está aí pessoal que está no site, o pessoal que está no blog, né? Tá certo? Então, você vai somar de A1, não é isso? Até C3. E aí eu coloquei aí, deixa eu chamar aqui a galera de novo. Eu acho legal tá todo mundo, né? Só um minutinho, deixa eu chamar aqui a galera de novo, né? Eu acho legal quando tá todo mundo. Quanto é que tá o jogo do Remo? Me fala aí. Tá perdendo de quanto já o Remo? Chamar aqui o pessoal do Facebook. Beleza? Então, olha só. A letra C, você vai somar de A1 até C3. Eu coloquei em vermelho, tá? Olha aí, vermelho. Tá? Então, a gente vai somar. Cadê? Estão vendo aqui a letra C. Tá? Galera voltou aí o Facebook, tá bom? Então estamos vendo aqui a letra C de casa. Então a gente vai somar de A1 até C3. Então vai somar todo mundo. 2 mais 4 mais 6 mais 12 mais 10 mais 8 mais 14, 16 e 18 dá 90. Tá? A letra D de dado, ele vai somar, tá? Ele vai somar de A3 até B2, tá certo? Até não, desculpa, é ponto e vírgula, né? A3 e B2, tá certo? A3 é 14 e B2 que é 10. Então ele vai somar 14 mais 10 que dá 24, ok? Então, o pessoal do Facebook aí, Moisés, voltou.
Então, olha só, galera, só para a gente fechar aí essa questão, a letra é letra B de bola, né? Tá certo? A letra é a letra B de bola. Ok? Letra B de bola. Isso aqui é a letra E, né? Que ele vai somar de A3 até C3, ok? Mas aí a resposta dessa é a letra B de bola. Tá bom? Vamos analisar uma outra questão, tá? Vamos analisar aqui uma outra questão. Essa questão agora é a quarta questão. Pega aí, Moisés, o pessoal que tá no site, tá no blog e tal. Você pode assistir tanto no site quanto no blog, tá? O site é www.professorrodrigues.com.br e o blog é www.profrodrigues.com. Não tem BR, tá? É só .com. No Excel acima, a fórmula digitada em B5 retornará o resultado, tá? Então ontem na sala eu mostrei como é que a gente resolve uma questão dessa com a função se, tá? Então vamos lá. Vamos lembrar. É a quarta questão, viu, galera? A quarta questão. A terceira foi letra B de bola. Caiu o sinal, né? O segredo, olha só o que eu fiz aqui. O segredo você vai dividir isso em 3 partes, tá? O segredo é você dividir isso em 3 partes, tá bom? Como é que você vai fazer isso? Olha só como é que se escreve essa função. Se, teste, valor verdadeiro e valor falso. Tá certo? Então é dessa forma que você escreve essa função aí, tá? Se teste, valor verdadeiro e o valor falso. Tá bom? Como é que você vai fazer isso? Então olha só. Deixa eu ver se consigo. Beleza? Pronto. Então olha só. Então o segredo, tá, é você localizar aonde está os pontos e vírgula, tá? Você localiza aí aonde é que está ponto e vírgula, tá certo? Esse é o detalhe, ok? Esse é o detalhe. Tá vendo aí o pessoal que está no Facebook? Esse é o detalhe. Então se escreve essa função dessa maneira: se, teste, ponto e vírgula. Olha que eu coloquei aí valor verdadeiro e o valor falso. Tá certo? E aí o que você faz? Você vai separar. Olha como foi que eu fiz lá embaixo. Tá? Teste, 1, 2, valor verdadeiro, 3 e falso. Ok? Você separa. É só olhar a fórmula e aí você separa elemento por elemento. Tá certo? Então vamos analisar o primeiro elemento. Teste. O que é o teste? A1 maior que 100. Esse é o teste. Valor verdadeiro. Valor verdadeiro é aquele que está no meio. B1 mais B2. E o valor falso é o que está no final. Tá? B2 mais B3. Tá certo? Então, é assim que a gente faz. E aí a gente faz o seguinte, ó. Então, vamos analisar, né? Vamos substituir agora. Tá? Olha só como foi que eu fiz aqui. Ok? Olha só como foi que eu fiz aqui. Então, a gente vai substituir, tá certo? Vamos substituir aí. Então, o teste, vamos substituir o A1, né? E aí você vai olhar lá na planilha quanto é que é A1. E aí você vai perceber que A1 é quanto? A1 é 10, tá? A1 é 10. E aí você faz o teste, tá bem? 10 é maior que 100? Falso ou verdadeiro, tá? Falso ou verdadeiro. Então, tá? 10 não é maior que 100, não é isso? 10 é o quê? 10 é menor que 100. Então, esse teste é falso. Se o teste é falso, ok? Se o teste é falso, então nós vamos para o item 3. Aí nós vamos analisar o que tem lá no 3. Olha só, B2 mais B3, tá certo? Ok? B2 mais B3. Por quê? Porque o item é falso.
Bem, então o que a gente faz agora? A gente vai e substitui os valores, tá? B2 mais o B2 é 2, né? E o B3 é 3, tá? B2 é 2 e o B3 é 3. Então, 2 mais 3, e aí é igual a 5, tá certo? Então, a resposta aí é 5, ok? A resposta aí é 5, tá? Então, o segredo aí, presta atenção, né? O segredo está exatamente nisso que você está vendo aí, ó. O segredo está em você dividir isso em 3 partes, observando o ponto e vírgula, tá? É só colocar uma bolinha, veja aí como eu fiz aí, coloca uma bolinha e divide isso em 3 partes. Depois você coloca lá embaixo, teste, valor verdadeiro e o valor falso, tá certo? Então o segredo é exatamente esse, tá? Então essa questão aí, ela não é difícil, tá? Não é difícil, ok? Não é difícil. Quinta questão, o protocolo SMTP controla o envio de mensagens, né? Deu um bug aqui. O protocolo POP3, controla o recebimento de mensagens, tá? O protocolo IMAP permite gerenciar as mensagens diretamente no servidor de e-mail. Então vou repetir, o SMTP controla o envio de mensagens, o POP3 controla o recebimento de mensagens e o IMAP permite gerenciar as mensagens diretamente no servidor de e-mail, tá? Então ele quer saber dessas questões qual que se encontra correta, ok? Então vamos lá, vamos dar sequência aí, tá? Então vamos falar de protocolo, ok? Então vamos lá. Vamos ver alguns conceitos, alguns detalhes com relação a protocolo, tá certo? Alguns detalhes com relação a protocolo. Então deixa eu voltar aqui, o pessoal do Facebook, né? Deixa aparecer aí para o pessoal também do site, tá? Mas a questão aí, ela vai girar em torno do conceito, do tema protocolo, tá certo? O que é protocolo? Então vamos lá, o que é protocolo? Então olha só, olha o segundo parágrafo, eu defino isso da seguinte forma: para que duas pessoas possam conversar e para que duas pessoas possam se entender, há necessidade que fale a mesma língua, o mesmo idioma. Essa língua, esse idioma, é o que nós chamamos de protocolo. Então, para os computadores também é assim, tá? Tá certo? Para o computador também é assim, ok? Então, duas pessoas só vão conversar, dois computadores só vão conversar, se estiver falando a mesma língua, o mesmo protocolo. Bem, então vamos lá. Vamos retomar a ideia. Então, olha só. Para que dois computadores possam conversar, para que dois computadores possam se entender, há necessidade que fale a mesma língua, o mesmo idioma. Essa língua, esse idioma, é o que nós chamamos de protocolo, tá? Então, o que é protocolo? Protocolo é regra de comunicação. E qual é o protocolo padrão da internet? É o TCP/IP. Então, qual é a língua, qual é o idioma que os computadores falam no mundo inteiro? É o TCP/IP, tá certo? O TCP/IP é a língua, é o idioma que os computadores falam no mundo inteiro, tá certo? Mas além do protocolo TCP/IP, existem outros protocolos, tá certo? Existem outros protocolos, por exemplo, o protocolo HTTP. O protocolo HTTP é o protocolo que é usado para navegação. Então, para navegar na internet, o browser ele usa um protocolo. Que protocolo é esse? Tá? É o HTTP. Agora, eventualmente, quando você está navegando, tá certo? E aparece aquele cadeado, tá? E aparece aquele cadeado. Se você olhar o cadeado,
e você vai olhar para frente do nome do site, já não é mais o HTTP, é o HTTPS, ok? É o HTTPS. Então, protocolo para navegar com segurança, é quando aparece cadeado, HTTPS, ok? IP, o que é o protocolo IP? É o protocolo para transferência de... É o protocolo que vai ser responsável pela entrega dos dados, ou seja, o roteamento dos dados, tá? É o protocolo IP. O protocolo TCP e o protocolo UDP, eles basicamente fazem a mesma coisa, tá? O protocolo TCP e UDP, eles fazem a mesma coisa, eles transportam os dados, mas com uma diferença, é que o TCP transporta com garantia de entrega e o UDP, ele transporta sem garantia de entrega, tá certo? Essa é que é a diferença entre o TCP e o UDP, tá? Professor, dá um exemplo aí do protocolo UDP. Então imagina que você baixa um vídeo da internet e aí você percebe que no momento que você vai assistir aquele vídeo, tá? Aquele vídeo ele vai tremer, tem momentos em que ele falha, porque foi usado o protocolo UDP. O protocolo UDP ele dá preferência pela velocidade, tá? Ele não dá preferência pela integridade dos dados, tá? Agora o TCP não, ele garante que os dados serão entregues de forma íntegra. Bem, além do protocolo, além desses protocolos, tem o protocolo de transferência de arquivo, que é o protocolo usado para download e upload, tá? Então é o protocolo FTP, tá? Então o que é o protocolo FTP? O protocolo FTP é um protocolo usado para transferência de arquivo, download e upload. Cai muito em prova isso, tá? Qual é o protocolo responsável por transferência de arquivo? Download e upload, FTP. Se eu tiver de escolher dentre esses protocolos, o que mais cai em prova, eu não tenho dúvida, são os protocolos de e-mail, tá? Quem são os protocolos de e-mail? O protocolo SMTP e o protocolo POP, tá? Então, para enviar e-mail, o protocolo é o SMTP. Para receber e-mail, o protocolo é o protocolo POP e o protocolo IMAP. Esses três protocolos são os protocolos campeões de cair em prova de concurso, tá certo? São os protocolos campeões de cair em prova de concurso. Para enviar SMTP, para receber POP e IMAP, ok? Bem, mas aí vem um detalhe, tá? Com relação à diferença. Professor, qual é a diferença entre o protocolo POP e o protocolo IMAP? Qual é a diferença? Bem, a diferença é o seguinte, tá? A diferença é a seguinte: quando você usa o protocolo, tá? Quando você usa o protocolo POP, tá? O protocolo POP é aquele usado pelos gerenciador de e-mail, tá certo? Então você usa o Outlook. Eu sempre gosto de dar um exemplo. Deixa eu dar um exemplo aqui que eu acho que fica legal, tá? Então olha só, imagina você que na minha casa eu uso o Outlook, que é um programa gerenciador de e-mail, tá? Abro o meu e-mail, dou uma olhada no meu e-mail para ver se tem alguma coisa importante antes de ir para o escritório, tá bem? Abro o e-mail, vejo que não tem nada de importante, vou para o escritório. Quando chega no escritório, lá no escritório eu tenho um outro computador de mesa. Quando eu ligo o computador de mesa, que vou verificar meu e-mail, eu verifico que os meus e-mails não estão. Por quê? Porque o protocolo que eu estou usando na minha casa é o protocolo POP. O que o protocolo POP faz? Ele vai lá no gerenciador de e-mail, tá bom? No servidor de e-mail, pega todos os e-mails que chegaram para mim e joga dentro do computador da minha casa, tá certo? De forma que quando eu chego no escritório, eu não consigo mais ver aqueles e-mails. O POP faz isso. O IMAP não, tá? O IMAP, eu consigo ver os e-mails de qualquer lugar. Então a diferença é essa. O POP, ele tira as mensagens do servidor de e-mail e o IMAP não. Ele não tira as mensagens,
tá? Então vamos analisar aí qual seria a resposta aí, tá? Então qual que você acha que é a resposta? O SMTP controla envio de mensagem, tá certo, né? Para enviar SMTP para receber POP e MAP. O POP controla o recebimento de mensagem, o MAP permite gerenciar as mensagens diretamente no servidor de e-mail, tá? Então, todos os itens estão corretos, tá? Então, a resposta dessa daí é a letra B de bola, tá? Todos os itens estão corretos. Então, aí ele está exatamente cobrando essa diferença entre o protocolo POP e o protocolo IMAP. O protocolo POP e o protocolo IMAP. Tá bom? Então todos os itens estão corretos. Vamos aí à sexta questão. A sexta questão fala do firewall, tá? Pegue aí, por gentileza, o pessoal que imprimiu, né? Então vamos analisar aí a sexta questão, tá? Vamos analisar aí a sexta questão. Então olha só. Na sexta questão, ele vai falar do firewall, tá? Ele vai falar do firewall, tá certo? O firewall é uma solução de segurança, baseada em hardware e software mais comuns, onde sua função é... Então ele quer saber o seguinte, qual é a função do firewall, tá certo? Para que serve o firewall? Qual é a função do firewall, tá? É exatamente a sexta questão, tá? Então eu tenho aqui o seguinte, tá? Eu costumo brincar na sala e é uma brincadeira séria, né? O firewall, ele é o porteiro, mas então vamos lá. O firewall, ele é um ponto. Olha o conceito aqui. O que é o firewall? Firewall é um ponto entre duas ou mais redes, que pode ser um componente ou um conjunto de componentes, por onde passa todo o tráfego, permitindo o controle, a autenticação e os registros de todos os dados sejam realizados, tá? Equivalente à loja real por um porteiro ou um vigia, né? Então, eu sempre brinco lá, mas é uma brincadeira real, é uma brincadeira séria, dizendo o seguinte, que o firewall é o porteiro, tá certo? Então você vai perceber que o firewall ele vai ficar exatamente aonde? Entre a rede da empresa e a rede internet, tá certo? Então o firewall ele vai ficar estrategicamente posicionado entre a rede da empresa e a rede internet. E nessa questão ele quer saber o seguinte, tá? Qual desses conceitos aí, tá? Tá de acordo com o conceito do firewall? Letra o quê? Letra D de dado, né? Letra D de dado. A internet apresenta diversas ameaças ao usuário que necessita ter atenção para navegar e não ser afetado. Entre elas, há uma ameaça spam, que pode ser definida como... Vamos lá, então essa questão aí, a sétima, o que vocês marcaram aí? Tá, só no Face, né? Juliane, eu acho que bugou lá no site. Tô verificando aqui que... Bugou aqui. Mas vamos lá. O que é o spam, galera? O que é o spam? Então, olha só. O spam, tá? O spam é o envio de mensagens. Esse é o conceito clássico. Esse é o conceito clássico de spam, tá? Esse é o conceito clássico de spam, ok? É o envio de mensagens não solicitadas em grandes números a destinatários desconhecidos, ok? Então, esse é o conceito clássico. Esse é o conceito clássico de spam. Tony, eu tô vendo aqui, parou, né? Bugou lá a conexão com o site. Tô vendo aqui. Mas vamos continuar aqui então, tá? Vamos continuar aqui. O que vocês marcaram aí nessa questão, hein? O conceito de spam. Aí, aproveitando embaixo, eu coloquei o conceito de spiral. O que é o spiral?
é um pequeno programa instalado indevidamente em seu computador que captura informações sigilosas, né? Então, o spyware é um programa espião, tá? O spyware é um programa espião, ok? E aí? O que vocês marcaram nessa questão? Ele quer exatamente o conceito correto de spam, né? O que vocês marcaram aí? O que é o spam? Letra? Vamos lá, galera. A Cláudia, a Lidiane, o Tony. Letra? Letra E, né? O envio não solicitado ou indesejado de e-mails a um grande número de pessoas. Eu quero somente atualizar esse conceito no sentido de dizer o seguinte, né? Hoje o spam, o Facebook, ele tem spam, né? Tá certo? Então o WhatsApp tem spam, tá certo? Então, atualizando esse conceito, spam são mensagens de uma forma geral. Não precisa necessariamente ser por e-mail. Tá bom? É a letra E mesmo. Vamos à oitava? Então, olha só. Diz o seguinte. Em muitas empresas, para se conectar à internet, a partir da rede interna, se faz necessário configurar nas opções de rede ou no seu browser a conexão com um servidor intermediário. Este servidor administra as requisições para a internet e os procedimentos de segurança sobre elas, como é conhecido esse servidor. O que é um servidor? Tá? Então aqui nós temos a rede cliente-servidor, tá certo? Numa rede cliente-servidor é aquela rede onde existe a figura do computador-mãe, do computador principal, chamado servidor. Tá? Então, esta rede onde existe a figura do computador-mãe, do computador principal, chamado servidor, e os outros, eles são chamados de estação de trabalho ou cliente. Então, isso aqui é uma rede cliente-servidor. Então, numa empresa, podem ter vários servidores, por exemplo, servidor de e-mail. Então, aquela questão que a gente estava falando ainda há pouco, sobre o protocolo POP, protocolo IMAP, exatamente isso aí que a gente está vendo, essa imagem, o servidor de e-mail. Tá? Então, quando você manda um e-mail para uma pessoa, este e-mail, ele não vai diretamente para o computador da pessoa. Tá? Ele vai para onde? Ele vai para um computador que chama-se servidor de e-mail. Então, o que é o servidor de e-mail? É aquele computador que vai receber, tá, as mensagens. E esse computador, depois é que ele vai distribuir. Tá certo? E aí chama-se de servidor de e-mail. Tá bom? Servidor proxy. Então imagina que você tem aqui, trabalha aqui nessa empresa, essa empresa aqui é sua, e essa empresa aqui não tem internet. Na hora de implantar a internet nessa empresa, você não vai implantar, não vai comprar uma conexão para cada um dos funcionários, não é isso? Você compra uma conexão e instala em um computador. Tá certo? Em um computador. Então, esse computador que está ligado à internet, que compartilha a conexão, a gente chama de servidor proxy. Então, o que é o servidor proxy? É aquele computador que está ligado à internet e compartilha a conexão entre os usuários. E aí a gente chama de servidor proxy. Tá certo? A gente chama de servidor proxy. Tá? Vamos lá. Na internet, ou numa rede de computadores, todo computador tem nome e CPF. Observa aqui essa imagem, tá? Então todo computador, servidor, que é o computador principal, estação de trabalho, Workstation 1, Workstation 2, e você vai perceber que embaixo deles, todos os computadores têm um número. Que número é esse? O CPF do computador. Então esse CPF, é claro que não se chama de CPF. Como é que a gente chama? Endereço IP. Então o que é o endereço IP? O endereço IP é o CPF do computador, é o número que vai identificar o computador na rede. Tá? Então esse número que vai identificar o computador na rede, a gente chama de endereço IP. Tá certo? De endereço IP. Ok? Bem, e o que é
o servidor DNS? O servidor DNS é ele que vai transformar o nome do site no respectivo endereço IP. Então, quando você vai acessar um site que você digita www.professorrodrigues.com.br, aquele nome é transformado em um número. Que número é esse? É um endereço IP, tá? Para que seja localizado o computador aonde o meu site se encontra. Tá? E quem é que faz isso? É um servidor, é um cara chamado servidor DNS. Então, o que é o DNS? Olha aqui essa imagem. O DNS é aquele que vai transformar o nome do site no seu respectivo endereço IP. Tá certo? Então, vamos ver a oitava. E aí, galera, qual é a resposta da oitava? Manda aí para mim. A oitava questão, manda aí. Enquanto eu vou ler de novo o enunciado. Em muitas empresas, para se conectar à internet a partir da rede interna, se faz necessário configurar nas opções de rede ou no seu browser a conexão com o servidor intermediário. Esse servidor administra as requisições para a internet e os procedimentos de segurança sobre elas. Como é conhecido esse servidor? Servidor, letra A, né? Servidor proxy. Conectam os computadores e que causam malefícios das mais variadas ordens aos sistemas computacionais, sejam eles monousuário ou situados em redes. O programa que é considerado muito agressivo e que tem como foco conseguir compensar através de moedas virtuais é chamado de... Vamos lá, galera. As pragas, né, são os tipos de ataques. Tá certo? São os tipos de ataque. Vamos ver aí. Vamos lembrar aqui, olha. Eu coloquei aqui para você alguns tipos de ataques que vem caindo muito em prova de concurso. Tá certo? Acho que melhorou um pouquinho, né? Então o Keylog, ele é um programa que vai... É um programa espião que é instalado dentro da máquina do usuário. Tá certo? Então tudo que você digita, esse programa ele tem a capacidade de absorver. Esse é o Keylog. Tá? O Screenlog, ele vai capturar a tela. Tá? Então ele tem essa capacidade de capturar a tela. O ransom, ele é um tipo de ataque, ransomware, né? É um tipo de ataque que vem caindo muito em prova de concurso. Tá certo? Né? Então quando os hackers ou os crackers eles invadem o sistema de uma empresa. Imagina que eles invadem a empresa e eles criptografam todo o conteúdo daquela empresa. E diz o seguinte: olha, vocês não têm mais acesso a nenhum dado da empresa, a não ser que você pague um resgate, né? Então é como se fosse um sequestro, e aonde a pessoa vai pagar moedas virtuais. Essa aqui é a resposta, tá? Bem, existe um termo genérico que chama assim, chamado de malware. Então o que é malware? Programa mal. Decora assim: malware, programa mal. Tá? É todo e qualquer programa malicioso, seja ele vírus ou seja ele um tipo de ataque. Tá? Então é um termo genérico para se referir a todo e qualquer programa malicioso. Ok? Beleza? Então vamos lá. O que vocês marcaram aí? Letra o quê? Letra A, né? Então vamos lá. A questão número 10. Na ferramenta de busca e pesquisa do Google, para saber como resultado de uma pesquisa todas as páginas que contêm exatamente a frase concurso público, nesta ordem, é necessário inserir o caractere antes e depois da referida frase. Qual o caractere? Bem, então vamos lá. Então, são as formas de fazer pesquisa. Tá? Então dá uma olhada aqui. Frases explícitas. Tá? Para frases explícitas, quando você quer procurar uma determinada frase, você usa o quê? Você usa aspas. Quando você quer excluir palavras, você faz o quê? Você coloca um hífen, tá? Então você coloca a palavra e no final da palavra você coloca hífen. Então olha só o exemplo aqui: marketing na internet menos propaganda. Então ele vai procurar marketing na internet, mas não vai incluir a palavra propaganda. Aí você coloca um hífen. Palavras similares e sinônimas, você usa um til, tá? Palavras similares ou sinônimas, você usa um til. Quando você quer procurar uma coisa ou outra, você usa um ou.
E este ou aí, ele é em maiúsculo, tá? É um ou em maiúsculo, tá certo? Tem mais, tá? Aqui eu coloquei, vamos esperar aqui aparecer para a galera, aparecer para todo mundo, tá? Então essas aí caem muito em prova, tá? Mas tem outras que eu coloquei aqui, tá? Então olha só, toda vez que você quer procurar alguma coisa com relação às redes sociais, você usa o arroba, tá? Então o arroba é quando você quer procurar algo relativo às redes sociais, tá certo? Então vai aparecer aqui para o pessoal do site já, arroba redes sociais. Quando você quer pesquisar, né, o assunto que está muito na moda, que está falado, né, o assunto do momento, você pode colocar o hashtag ou o jogo da velha, tá? Então, para pesquisar os tópicos mais procurados, os que estão muito falados, né? Tá certo? E o último item que eu coloquei aí, quando você quer pesquisar em um site ou um domínio, tá? Então você quer procurar a palavra Olimpíadas, olha o exemplo embaixo, no site estadão.com.br. Então você escreve Olimpíadas, tá? Escreve a palavra site, 2 pontos, e depois você coloca estadão.com.br. Agora, se você quer procurar a palavra Olimpíadas dentro de um domínio específico, você coloca site, e o domínio, tá certo? E o domínio específico, ok? Então, essas são as formas da gente fazer a pesquisa. Lá no meu site, tá? Enquanto ele volta aqui, ver se a gente volta aqui, lá no nosso site tem alguns módulos que você pode adquirir por um preço bem baratinho, R$10, R$12, R$7, que são material de estudo, tá certo? Então acessa lá o nosso site www.professorrodrigues.com.br. Nós temos um módulo voltado à redação. Ah, professor, eu vou fazer Detran, dá tempo ainda. Filho, enquanto há vida, há esperança. Né? Então, enquanto há vida, há esperança. Dá tempo ainda sim. Tá? Nós temos um professor que é nosso parceiro, tá? O Armando Júnior. Então, como é que funciona a redação? Você manda pra gente, tá? Você redige, lá no site tem 5 temas. Você redige um tema, escolhe um tema, redige, manda a redação, ele corrige e manda para você, tá bom? Então vamos lá, galera, para a gente fechar aí, a Lidiane Rocha, então a 10ª é letra A, beleza? Tá? Então era isso que eu tinha aqui de ver com vocês, queria mostrar para vocês, tá? Nós vimos algumas coisas de Excel, né? Eu já tinha visto ontem na maratona, então hoje eu fiz endossar, algo que a gente já tinha visto, e trouxe internet também, que o assunto de internet, ele sempre cobra em prova, né? O assunto de internet, ele sempre cobra em prova, tá certo? Então, para finalizar aí a nossa, pode subir aí os coraçõezinhos, né? Começa a clicar aí nos coraçõezinhos, subir aí um monte de coração, isso, um monte de legal, tá certo? Ok? Pra gente encerrar a nossa transmissão, ok? Bem, gente, então, quem nunca tinha assistido uma transmissão online, eu espero que vocês tenham gostado, né? Essa foi a nossa terceira transmissão, né? Foi a nossa terceira transmissão, a maratona ao vivo, online, para todo mundo, ok? Eu vou ver se eu consigo editar essa maratona e deixar disponível aí no Facebook, tá bom? Tchau, gente, um abraço, até uma próxima.